amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Estamos com a lição de número 7. Lição de número 7. O título da lição é Ministério do Profeta. Ministério de Profeta. Texto áureo diz assim: e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A verdade prática diz: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 28 ao 29. Efésios, capítulo 27, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29. Obrigado, irmãos. E Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Amém? Vamos fazer a leitura como costumamos. Vou ler o primeiro versículo 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Oremos com o nosso patriarca, irmão Chiquinho. Pai querido, amado Senhor dos céus e da terra, queremos agradecer pela tua bondade, pela tua santidade, a tua misericórdia, a leitura da tua palavra. Aplica nos nossos corações, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Abençoa os professores e todos quantos estão presentes, em nome de Jesus.
Glória a Jesus. A Bíblia, essa lição, ela tem os objetivos, tem um objetivo geral, que é expor o desenvolvimento do ministério de profeta, e tem os objetivos específicos. Os objetivos específicos são 3. O primeiro diz: descrever a função de profeta no Antigo Testamento. O segundo diz: explicar o ofício de profeta no Novo Testamento. O terceiro diz: esclarecer o verdadeiro do profeta. Eu acho que a verdade esclareceu o verdadeiro do profeta, do falso profeta, não é? Glória a Jesus. Então, tem esses 3 objetivos a nossa lição. Glória a Jesus. A lição ela vai falar sobre o ministério de profeta. Nós já estudamos sobre o ministério dos apóstolos. E tínhamos estudado os dons espirituais. Agora nós vamos estudar os dons ministeriais. Esse aqui é o segundo dos dons ministeriais. Foi o primeiro de apóstolo e agora o de profetas. Glória a Jesus. A escola Paz do Senhor. Na introdução da lição, então. A lição dessa semana versa sobre o dom ministerial de alguns aspectos deste dom à luz da Bíblia, mas também considera o texto histórico e cultural do Antigo e Novo Testamento. O ministério do profeta é altamente importante para os dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Glória a Jesus. Nós sabemos a importância, né, que teve, né, os profetas, né, bíblicos, né, quando veio durante todo o período, né, eles que falavam, eles que dirigidos pelo Espírito Santo, eles falavam de tempo, né, de coisas que, né, que ainda que estaria para acontecer. Eles, né, avisavam, né, assim, dirigido pelo Espírito Santo, né? Deus sempre ele usou pessoas para alertar a sua igreja, né? Né? Então, assim, a gente sabe aqui que desde do Antigo Testamento a gente sabe que existia, né, vários profetas de destaque, no Novo Testamento também. E isso é algo que continua, né? Glória a Deus. Porque nós sabemos que Deus, que Cristo, Ele é o mesmo, né? Ele foi, é e vai ser sempre o mesmo, Ele não muda. Glória a Deus. Então, assim, a igreja ela tem essa necessidade de esses nos alertar para nossa profeta no Antigo Testamento é o primeiro essa tópica é o conceito ou significado do profeta no Antigo Testamento, né? Então,
O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra, né? Quando Deus levantava um profeta, designava-o para falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas, né? Então, assim, como diz, quando Deus ele queria falar algo, ele usava alguém. Ele tinha alguém que seria um porta-voz, né, para falar, para entregar a mensagem. Nós vemos diversas passagens bíblicas no Antigo Testamento onde aconteceu isso, onde aconteceu isso. Muitas vezes a profecia, né, ela era recebida assim de bom grado, muitas vezes não, ela não era recebida de bom grado, né, não tinha acolhida de quem pelo receptor, mas Deus sempre enviou, né, para avisar e para falar, né, para a igreja e como diz para as nações israelitas e até para outros povos também, né? Então, ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Aí vem aqui Samuel, né, o último dos juízes e o primeiro dos profetas, para a nação de Israel. Aí Elias e Eliseu, né, a profetisa Uda e muitos outros, como os profetas literários, né, Isaías, Jeremias e Daniel. E nós vamos ver, irmão, que todos esses, todos esses que tinham esse ofício, que tinham essa função que Deus usou, eles passaram por momentos difíceis, né? Porque, olha, irmão, é muito difícil, eu acredito, eu vejo assim, uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa entregar algo, né? A pessoa vir entregar algo, assim, da parte de Deus, assim, que você não sabe como é que a pessoa vai, o receptor vai reagir, né? Se a pessoa vai entender ou não, se, né, se vai achar que é Deus, porque uma coisa que acontece logo, a primeira coisa é uma avaliação que tem da pessoa, né? Na profecia sempre se tem uma análise para entender se é verdadeiro ou não, né? Se de onde vem aquilo ali, né? Então o profeta ele já está sujeito ao julgamento logo de início, né? De frente. Ele já está se sujeitando ao julgamento logo de início. Então é muito difícil isso, mano. É muito difícil. Mas, glória a Deus, quando Deus ele envia, ele se responsabiliza e ele capacita. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome. A gente vê aqui grandes nomes, né, como esses profetas aqui que foram citados, né, como a gente vê aqui, Samuel, como a gente vê aqui Elias e Eliseu, a gente vê passagens, né, extraordinárias, né, que aconteceu com eles, né, e que foram marcantes, né, porque Deus falava mesmo, Deus mandava a mensagem, e a gente vê que teve muitos casos aqui de pessoas, eh, de reis, né, que foi diretamente para reis, aí a pessoa ia profetizar para um rei, né? A gente vê que teve profeta desse aqui por causa de profecia, teve que, foi castigado, teve que fugir, teve que se esconder, né, por entregar a palavra de Deus. Então, assim, é algo muito difícil de se fazer, mas que é necessário. Glória a Deus. Então, o segundo subtópico é o ofício, né? Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, né? Anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor, e assim como diz o Senhor, né? E assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina, né? Então, símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas, né, ao seu povo, né? Aqui tem as referências, a gente tem aqui essa referência mais aqui com Jeremias, né, com Isaías, Daniel, também que a gente vê aqui que tinha eles, no caso de Daniel mesmo, você vê que ele decifrava sonhos, né? A gente vê que teve casos, aí teve, né,
acontecido, fato acontecido, que ele decifrou ali o que ia acontecer, ele falou tudinho ali, né? É, no caso de Jeremias, a gente vê que Jeremias, ele também foi profeta, ele teve que, foi castigado por causa daquilo, né? Ele pagou um preço muito alto, né? Por profetizar, né? Por falar a verdade, algo que ia acontecer. Então, assim, o profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Aí a gente vê aqui, no caso aqui de Natã, né, uma referência aqui de Natã, quem é que uma. A gente vê que ele foi no tempo lá do rei Davi, né? E a gente vê que tem passagens muito, né, assim, que deixam uma mensagem, né, para nós, no caso, como no caso do erro de Davi, né, ele que, né, que alerta ele, a gente vai ver lá. E assim, ele exercia uma função não só de. Ele não só entregava a profecia, né, com o que ia acontecer, mas como ele também era instruído, também ele também dava instrução de como proceder, que a gente vai ver, né, que quando era aceita, ele perguntava, e o que é que fazemos, né? E o que é que nós devemos fazer? E Deus também dava também a mensagem, né, dizia o que era que deveria ser feito, né, o que era que ele que teria que fazer para que mudasse, né, aquilo lá, aquela situação. Então, quando se fazia, Deus operava, né? A gente vê que tinha, como o povo era muito rebelde, muitas vezes fazia e depois voltava o erro de novo, né? Fazia o que Deus queria, depois voltava o erro de novo e caía na mesma, né? Ou em coisa pior. Mas Deus sempre levantou alguém, né, para alertar, né, para dar o escape, né, para dar a saída, né? Mostrar. Então, contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, né? A dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Então, assim, como já falamos antes, em muitos lugares, muitos reis, né, muitos nobres, eles não recebiam com bom grado a profecia, porque sempre ia de encontro ao que ele estava fazendo, que ele estava fazendo algo por fora do que estava do que Deus queria que fizesse, que era bom para ele, né, que era, né? Mas quando Deus chegava, quando Deus usava alguém para falar ali, era justamente para quebrar aquilo, né? E muitas vezes não era recebido de bom grado, e a gente vê que muitos profetas foram perseguidos por isso, né? Foram perseguidos simplesmente por falar a verdade, né? Por entregar algo da parte de Deus. Eles foram perseguidos, né? E era perseguição mesmo para, né? é, Muitos não foram mortos nessa perseguição porque Deus deu o livramento, dava o livramento, mas, né, teve muitos mesmo que era para, né? Então, assim, a gente vê que o ofício do profeta é algo muito difícil de se exercer, né? Era e ainda é, da mesma forma hoje, se a gente for olhar hoje também é da mesma forma ainda, hoje é mais, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser difícil quando se vai com responsabilidade, né? Até porque o, uma palavra, uma profecia, se ela vem da parte de Deus, ela transforma a vida. E também, se não vir, também ela pode transformar também para ruim, né? Para o pior, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Então, o profetismo, o terceiro subtópico. De acordo com o dicionário teológico, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século XVIII a.C., tanto em Israel quanto em Judá, né? O, O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, né? Combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Então, sempre eh, o propósito de Deus enviar pessoas, de Deus falar para as pessoas, sempre foi, o objetivo sempre foi
de fazer uma restauração na vida das pessoas, né? Fazer com que as pessoas voltassem ao caminho, tivessem a visão verdadeira do que Deus queria de verdade para a nação, né? Porque a gente vê quando o, se você for ver na história dos reis, o, os descendentes, né, os herdeiros, às vezes eles, quando assumiam o rei, eles começavam a fazer coisas diferentes do que era para fazer, começava a massacrar o povo, começava a colocar carga muito pesada em cima do povo, começava a fazer as coisas por conta própria, e Deus ia e levantava alguém para alertar ali e para tentar conduzir, né, para voltar. E a gente vê que quando eh, encontrava reis, tinha reis que ouvia, né, que era tocado ali no momento e voltava, né, e se aprumava. Outros não. Outros faziam era perseguir, porque, né, e assim. Mas assim, o objetivo sempre foi esse, né, era denunciar, era combater a idolatria, né, que eles iam combater a idolatria, falava contra aquilo ali, quando a gente vai ver, né, erros que se cometiam naquele, né, e os reis faziam, é, em alguns casos de festividades, onde eles até profanavam né, o que era sagrado, e Deus usava pessoas ali para, né, para falar ali contra, né? Então, denunciar a injustiça social, que é no caso, como a gente fala, quando o povo estava sendo, o pobre estava sendo, vamos dizer, de certa forma, massacrado, estava sendo, né? Então, é, era usado para isso, né? E vamos dizer, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica, né? Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos, né? Então, porque é muito difícil, como diz, quando você vai falar, hoje a gente sabe disso, nos dias de hoje é da mesma forma. Quando a palavra é uma palavra de, né, de conforto, uma palavra de, vamos dizer, de bênção, né, que vai trazer algo, ela é muito bem recebida, né? A pessoa sempre recebe bem. Mas quando a palavra é uma palavra de, vamos dizer, de repressão, de repreensão, né, que mostra que é para mostrar, que é a pessoa que faz a pessoa ver que está com ele, muitas vezes ela não é bem aceita. Ela não é aceita, né? Então, assim, é, a gente vê que muitos, naquele tempo, muitos profetas, eles foram surrados, como diz, foram massacrados e presos e mortos, né? Muitos foram mortos. Mortos e presos até por causa, né, por causa disso, né? Por causa de entregar o que Deus queria que eles entregassem, né? Que eles passassem, né? Glória a Deus. O segundo aqui, no segundo subtópico, aí vem o profeta no Novo Testamento. O profeta no Novo Testamento. Essa lição ela tem 3 tópicos, né? Eu vou passar aqui esse segundo subtópico aqui e esse segundo tópico. Depois eu passo para o nosso presbítero, irmão, e segundo superintendente, irmão Beraldo. Ele vai, ele dar continuidade aqui e depois a gente retoma aqui para o nosso presbítero, irmão Marco, fazer a conclusão no final. Glória a Deus. Então, no segundo tópico, o profeta no Novo Testamento. Glória a Deus, irmão presbítero. Graças a Deus. Conforme nos autoriza o nosso superintendente, o irmão José Gonçalves,
nós queremos dar prosseguimento ao segundo tópico da nossa lição, que tem 3 subtópicos. Diz assim: o profeta no Novo Testamento. O primeiro subtópico vai dizer a importância do termo profeta no Novo Testamento. Eu vou tirar isso aqui, irmão, depois, irmão. A palavra no Novo Testamento, ela vem do grego profetês, que significa falar no lugar de outro. Falar no lugar de outro. Ou seja, alguém que profetiza, ele fala no lugar de Deus, não é? Ele está falando no lugar de Deus. Quando ele não está falando no lugar de Deus, ele está fora. É um falso profeta. E também no Antigo Testamento, a palavra profetês, ela vem do hebraico, ou melhor, nabi, no Antigo Testamento, que significa falar em abundante, falar abundantemente no lugar de Deus, ou no Espírito de Deus, direcionado por o Espírito de Deus, eram os profetas do Antigo Testamento. A gente vê que no Novo Testamento vai haver uma grande diferença. E os irmãos não confundam dom espiritual, dom de profecia, com dom ministerial de profeta. Há uma diferença, viu? Lá no final da nossa lição nós vamos ver isso. Amém? Diz assim: como já vimos em Efésios, capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Da igreja antiga: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Vale a pena dizer aqui, irmão, que esse doutor aqui é um doutor formado dentro do conhecimento dado por Deus. Não é um médico que alguém já chegou para mim e disse: irmão Berualdo, eu acho que esse médico é aqueles que vai orar e Jesus cura. Eu digo: não tem nada a ver, irmão. Isso aqui é um mestre, tanto doutor como mestre, no lugar que ensina, que vem do grego. Viu? Se os irmãos forem olhar essa palavra, ela não significa médico, mesmo vindo do grego. Vamos lá. Não no caso, o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo de número 28, ele vai aparecer também dizendo que ele deu primeiramente à igreja apóstolo, em segundo lugar, profetas também, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo de número 28. O profeta é identificado 3 vezes, olha, 3 vezes na Epístola aos Efésios, como alguém que acompanha os apóstolos. Se os irmãos verem, ele diz que é edificado sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso está lá em Efésios 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Também tem aí capítulo 3 de Efésios, versículo de número 5, capítulo 4, versículo 11, que é o da leitura bíblica em classe. A Bíblia afirma que os cidadãos dos santos e da família de Deus são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século.
Se os irmãos foram ver ou encontrarem na Bíblia, os irmãos vão encontrar que tinha um homem que a Bíblia usa o nome dele, em Atos dos Apóstolos. O nome dele era Ágabo. Era chamado de profeta. Também tem Silas e Barnabé, que também é chamados de profetas. No Novo Testamento, eu estou falando em Atos dos Apóstolos, viu? Eu estou falando dentro desse que aqui me deu essa oportunidade sobre o do Novo Testamento. Amém? Os irmãos, olhem aí, por gentileza, se não me foge da memória, é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo de número 28, por gentileza. Se não me foge da memória, esse versículo aí. Aí é Romanos, aí você está lendo Romanos. 11 e 28. Aí, profeta Ágabo, viu? Então, no Novo Testamento tem profetas também, irmão. Tem profetas também. Não como no Antigo Testamento, mas nós encontramos aí o ministério de profetas. Amém? Os irmãos têm alguma dúvida sobre essa parte? Quero fazer alguma pergunta? Prossigamos. O subtópico 2 diz assim: o ofício de profeta neotestamentário. Neotestamentário quer dizer do Novo Testamento. Neo significa novo. Seu ministério no Novo Testamento não consiste em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Tem pessoas que chegam assim e dizem para eu não sei porquê, irmão. Mas Deus mandou, eu não sei porquê. Deus mandou, não, irmão. Quando Deus fala, ele sabe porquê e ele diz à pessoa porquê. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? É sim que Deus fala. Irmão, não sei porquê. Aí tem umas pessoas que vai tentar adivinhar, acontecer um problema e tenta não sei o quê, e aí tenta. E o crente, ele não tem mais o espírito de adivinhação na vida dele. Ele não tem, ele agora tem o espírito de Cristo. O Espírito Santo está na vida dele. Não, de acordo com o comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, o profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas e admoestações, exortação, ânimo, consolação, edificação da igreja. Então, o profeta do Novo Testamento, ele tem mais uma também vantagem ao do Antigo Testamento em certas partes. Dizendo assim, por exemplo, uma pessoa pode falar em línguas. No Antigo Testamento não tinha isso, tinha? No Antigo Testamento, não. A gente vê até uma referência que dá a entender que quando apareceu aquela mão misteriosa escrevendo, e quem interpretou foi Daniel, o que estava escrito, não é a escritura, não é interpretação de línguas. A gente não deve confundir. Então, no Novo Testamento, uma pessoa pode falar em línguas e Deus pode dar interpretação, sim ou não? E entregar a profecia, revelar o que foi, ou interpretar o que foi falado em
Sim ou não? E a igreja entende e recebe, não é? Edificada, exortada, consolada e animada também. Ela se anima ou não, irmão? Depende da profecia também, não é, irmão? Porque às vezes é uma profecia, a gente. Mas é da parte de Deus, não quer dizer porque a gente. É uma correção. E às vezes a pessoa não se anima na correção quando Deus exorta, mas é para o nosso bem, sim ou não? Vamos lá. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o Antigo, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Veja, às vezes as pessoas acham ruim quando Deus levanta alguém e diz que alguém cometeu pecado. Aí tem gente que se levanta e diz logo assim: Deus não envergonha ninguém, é verdade. Deus não envergonha ninguém. Agora, a pessoa que tem vergonha também não vai encobrir pecado. Ele vai confessar o pecado. Se ele ficar mais cedo ou mais tarde, pecado encoberto aqui, é revelado lá, e lá não tem mais jeito. Pecado encoberto aqui é publicamente confessado lá. Não tem mais jeito, irmão. Sim ou não? Então, Deus já viu pessoas dizer, Deus não envergonha ninguém, se o cabo está em pecado. Deus vai dizer, levanta, meu filho. Às vezes Deus levanta o profeta, eu já vi, levanta, você fez isso, isso e isso. Oh, meu Deus. Mas não é para a vergonha da pessoa, não, é para o bem. Então, o profeta, quando se levanta, quando Deus levanta, tem às vezes juízo. Deus já disse a pessoas, eu já vi pessoas, eu já presenciei cenas dessas aqui. Deus dizer, confesse o pecado. E a pessoa já tinha feito de tudo, irmão, comprado isso, comprado irmão em cima de uma cama. A pessoa confessou quando era no outro dia, estava para cima e para baixo de bicicleta. A pessoa disse, mas fulano não estava para morrer? A doença. Mas Deus levou alguém lá e disse, olha, confesse. Outra pessoa no hospital lá, Jesus levou lá e disse, confesse. Chama o seu pai aqui, que é pastor. Como é que você sabe se nunca viu ele? Confessa a seu pai. Ele confessou no outro dia, tá? Poxa. Amém, irmãos? Mas o juiz, porque Deus disse, se você não confessar, daí não sai, vou te levar. Aí o cabo chorando, mandou chamar o pai, confessou, e até hoje está vivo. Entendeu, irmão? Nosso Deus é o Deus vivo. Nosso Deus é o Deus vivo que fala, e continua falando. O mudanismo, irmão, as pessoas acham que a gente tem que andar de qualquer jeito. A gente tem que ser diferente. O mudanismo é isso. Entrar dentro da igreja, a pessoa olha assim. Eu sei que às vezes tem uma pessoa que está com a roupona lá embaixo, mas que está com sujo, como os fariseus. Mas o certo é o que está dentro da gente, a gente expõe. Expõe ou não expõe, irmão? A Bíblia diz que a boca fala. Então, se eu estou cheio das coisas de Deus, eu quero andar no padrão. No padrão, a Bíblia diz, não ameis, que o mundo é atraente. É ou não, irmão? Qual é mais fácil, irmão? Qual é mais fácil? A gente imitar o mundo ou imitar uma pessoa que é bem? Qual é mais fácil? O mundo. O mundo. Os irmãos, se os irmãos andarem na rua, os irmãos vão ver pessoas mais depravadas do que pessoas que querem andar na linha, no nível e no prumo, não é assim? Vamos lá para o último. Ainda tem uma parte daqui da lição. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresentava em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente seria rejeitado, perseguido por muitos. É como o irmão que me antecedeu aqui, o irmão Zé,
ele disse que se a pessoa falar de bênção, entrega a chave, entrega isso, mas quando diz que tem que andar direitinho, como crente, viver como uma crente, como um crente, aí o povo começa a dizer, não começa nem a dar glória. Se disser que a igreja vai ser arrebatada hoje, o povo diz, meu Deus, eu ainda tenho tantas coisas para resolver, tem tanto problema, eu ainda preciso disso, eu ainda preciso. Agora se falar, olha, irmão, um apartamento, a chave disso, aí o povo começa a... Embora que seja mentira, mas o povo começa a pular, a correr, não é assim? Então, a gente temos que ter cuidado. A Bíblia diz que eles têm os falsos profetas. Eu queria que os irmãos olhassem uma referência aí, que está em Mateus 24 e 11. Quem encontrar, por gentileza? Mateus 24. E 11. Quem encontrou? Pode ler. Olha, cuidado, irmão. Cuidado, Berualdo, cuidado, cuidado. E surgirão poucos profetas. Ah? Quem disse isso, irmão? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Jesus. Não foi a Assembleia de Deus, não, irmão. Não foi os irmãos da Assembleia de Deus que inventaram isso, não. Não foi os irmãos da... que querem... Não. Quem disse que surgiu falsos profetas, enganaria a poucos? Hã? Muitos. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Vamos para o último subtópico, que diz assim. O terceiro subtópico. O objetivo do dom ministerial de profeta. Olha, esse é o dom ministerial de... Não é o dom espiritual de profeta, não é o dom. Esse aqui é o dom ministerial. Todos os crentes podem ser usados no dom espiritual. No dom espiritual. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se não me foge da memória, capítulo 2, versículo 17. Quem encontrou, por gentileza? Olha, fica aí com a Bíblia aberta. O versículo 17 diz que os vossos filhos e as vossas filhas. Pois, irmão, será que Deus levanta irmã que profetiza? Ai, filhos e filhas. Agora olha o versículo em seguida, é o 18, é? Pronto. Olha, servos, independente de classe social, independente de sexo, ali. Não, irmão, ele é homem, ela é mulher, não pode profetizar. A gente podia mostrar, mas pode. É a Bíblia que diz. Naqueles dias, profetizarão, estava no futuro, que alcançou a gente. Vossas filhas e vossos filhos, vossos servos e vossas servas. Olha, não, irmão, ele é rico, ela é rica, não, aí Deus usa... Lá a gente olha, está com enxadinha nas costas, às vezes não tem nem o que comer, mas Deus, o Espírito de Deus está na vida dele, na vida dela, aí chega lá. É a Bíblia que está dizendo, né, irmão? É assim ou não? É a Bíblia. Vamos lá. Isso é o dom. Agora, a função do profeta no Novo Testamento é apresentado por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona 5 ministérios em Efésios. Os 5 ministérios em Efésios. Capítulo 4, versículos 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo em uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo,
A igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Os irmãos, vejam uma coisa. Se nosso corpo, ele tem ou não tem? Muitos organismos, não tem ou não? É um corpo. Se parar um membro do nosso corpo, o que o médico vai dizer? Deve ser amputado. Sim ou não? Se uma parte do nosso corpo, qualquer seja, qualquer parte do nosso corpo, pulmão, rins, qualquer uma parte do nosso corpo, aqui interiormente falando, parar, o que o médico vai dizer? Olhe, está sem funcionar, se não tirar, vai prejudicar os outros, sim ou não? Do mesmo jeito, irmão, na igreja de Cristo, tem que estar tudo vivo, funcionando. Ninguém pode parar, não, irmão. Do mesmo jeito, então, quem entrega, Deus usa os pastores numa mensagem profética, às vezes no estudo da palavra, mas é uma mensagem, é um ministério que Deus entregou a ele está dentro da palavra de Deus, está profetizando. Nem todo mundo tem o dom, todo mundo pode ser usado no dom espiritual, mas nem todo mundo tem o dom ministerial. É para aquelas pessoas que Deus levantou, escolheu, coloca na frente e usa. Mas tem muitos que não dão lugar. Mas graças a Deus que nós temos visto homens santos de Deus que Deus tem levantado e que a igreja continua viva porque ele é vivo e entrega a mensagem viva para a igreja. Amém? Vamos lá, terminar aqui para nós ouvirmos. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em tudo. Nos guia em tudo. Agora, guia quando a gente dá lugar para ele guiar. Se não der, irmão, porque tem gente que às vezes aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso, aí o Espírito Santo vai dizendo, então, eu vou me afastando e vai entrando o homem. Mas quando o homem dá lugar ao Espírito de Deus, aí Deus age. É assim ou não, irmãos? É assim que Deus faz, viu, irmãos? É assim que Deus age. Quando a gente fecha a porta, o Espírito Santo, se os irmãos forem ler, seja me permitido dizer sobre essa parte, os irmãos forem ler Ezequiel, os irmãos vão ver que o Espírito saiu, o Espírito de Deus saiu, ficou nos umbrais. Depois dos umbrais, ele saiu, ficou lá no muro, depois saiu, ficou na cidade, depois ele foi embora. Do mesmo jeito é na vida do crente. O crente tem que viver uma vida de oração, de leitura bíblica, da palavra, para ele ser um crente vivo. Se ele não for, irmão, mais cedo ou mais tarde, e às vezes ele não tem tempo para muitas coisas, mas ele pode ler um versículo, ficar meditando naquele dia todo, na correria da vida, trabalhando, mas meditando ali, e ele vai, sim ou não, irmão? Não é por comer muito que a gente vive, mas por comer o necessário que a gente sobrevive. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. E o trabalho está com o nosso irmão Zé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria pedir para as irmãs cantarem um corinho, enquanto a gente recolhe dízimos de ofertas para a manutenção da obra. Amém? Glória a Jesus. Meu Senhor, que é meu caso, Salvador. Rege-me tudo, meu Jesus.
Espírito reviveu. Salvador, sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, dando continuidade aqui na lição, glória a Jesus, nesse terceiro tópico, onde vem falando sobre o discernimento, né? Discernindo o verdadeiro do falso profeta. Glória a Deus. Como nós falamos no início, que sempre que alguém vai profetizar, vai falar, alguém sempre vai ter alguém discernindo, né? É tipo um julgamento, né, que se faz, né, para julgar se, entender se a profecia, ela verdadeiramente ela vem de Deus, né? Ela vem de Deus. Aí tem algumas coisas, né, alguns pontos que nós podemos ver, umas características, né, que cada pessoa, né, todo ser humano tem suas características, né? Mas na execução do ofício também cristão, de qualquer, né, ofício, né, de um profeta, seja ele, o cargo que ele tiver, ele também tem as suas características, todo mundo tem a sua característica, e assim, pelo que a pessoa é, pela vivência da pessoa, pode se ver, né, se entender, né, algo do caráter de cada um. Então, assim, como a gente falando aqui de profeta, que vem entregar algo da parte de Deus, e como a gente fala, vê que a Bíblia, a própria Bíblia Sagrada, ela fala para discernir, né, que é buscar o discernimento, né? Então, nós vamos estando aqui, nesse terceiro tópico, falar que ele tem três subtópicos. O primeiro é a simplicidade versus a arrogância. Aí ele falando aqui de características, né, da pessoa, né, de profetas, né, do profeta. Então, duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Simplicidade e o amor, né? Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. Deus, o Deus de amor. Muitas vezes, isso aqui, irmão, eu estava vendo e estava percebendo na nossa mente, que muitas vezes a pessoa vê algo de errado ou vê alguém, né? Porque o ser humano ele tem muita falha, né? Todo mundo acredita que todo mundo sabe, né? Conhece a si mesmo e a gente sabe que nós temos falha. E muitas vezes uma pessoa está errando, está cometendo algo errado, e a pessoa poderia ter uma correção, ela poderia se corrigir, né, de certa forma, se alguém chegasse, às vezes a pessoa não está não tá percebendo bem, vamos dizer, a gravidade do que ela faz, do que ela está cometendo. E às vezes a pessoa chega lá e vai, fala com ela, às vezes fala mesmo e mostra, mas dependendo da forma que a pessoa fala, dependendo da forma que a pessoa entrega, da forma que a pessoa vai e fala com ela, pode ter duas reações, né, da pessoa, né? E também a pessoa também tem muita gente que quando vê alguém errando, já vem logo na mente um meio de castigo, como se fosse assim, como desejando, não, aquilo ali merece ser castigado, merece aquilo e aquilo. E na verdade, não é isso que Deus quer. Deus nunca vai pensar dessa forma que nós pensamos, porque isso aí é uma forma errada de pensar. Deus sempre quer a regeneração da pessoa, sempre. Se você for olhar em toda a história da Bíblia, onde ele mandou profetas para profetizar, para falar de erro, para mostrar de erro, ele sempre mandou e dizia, aí dava ainda a solução. Dizia, né, ele dizia assim, o que é que eu faço? Ele dizia, faça isso, 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 e não vai te acontecer. Se você for ver, pode observar que tem isso. Mas, como eu disse,
as pessoas, elas são, pelo instinto da pessoa, pelo que a pessoa é, né, o ser humano, muitas vezes a pessoa pensa logo em vingança. Né? Dizia, às vezes a pessoa vê algo acontecendo de Deus, está vendo, e já pensando ali como se Deus fosse fazer uma vingança naquilo. E quando vê aqui, a característica de um verdadeiro profeta é simplicidade, uma pessoa de simplicidade e de amor. Ou seja, ela vai lá para tentar, de certa forma, fazer com que a pessoa veja o seu erro e se volte. Né? Não para aplicar uma punição nela. Não é isso? Não para aplicar uma punição nela. Eu vendo aqui, eu estava lembrando, estamos falando aqui falando do Antigo, do Novo Testamento, e eu estava vendo, lembrando da passagem de Natan e Davi. Né? Quando ele vai e falando para Davi sobre o erro dele, né? Sobre o pecado. Né? E ele vai falando sobre o pecado e ele conta a história todinha, né? E ele vê que e o próprio Davi disse que merecia morrer, né? Isso, ele merecia morrer, né? Ele disse que ele merecia morrer. Mas a gente vê, olha, quando a gente vai ver em muitos desses profetas, a gente vê que ele não tinha interesse nenhum de ver a derrota da pessoa. Né? Então, assim, é uma característica que tem que ter. Né? Então, olha, no profeta, lembremos-nos de Jeremias, de Oséias, né? A gente vê aqui Jeremias, essa passagem aqui em 38, no capítulo 38, 14 a 27, né? Glória a Jesus. Quando a gente vê que ele vai lá e fala com ele, e até ele temia pela morte dele, né? Por ele que ele matasse, ou que o pessoal matasse ele. Né? E ele conversa ali, vai amigavelmente, amorosamente, e conversa com ele. E ele convenceu, ele escutou a palavra, escutou o que ele falou tudo. Se você for ver esse texto, é muito interessante. Né? Glória a Jesus. A gente vê também do próprio Jesus em Mateus 23, 37, né? Onde o próprio Jesus, né? Ele fala também sobre isso, né? Sobre que nós somos aqui em Mateus. Glória a Jesus. Mateus 23, 37. Que diz assim: Jesus falando aqui, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Veja só, ele está falando aqui, falando de amor, falando calmamente, mansamente. Né? E ele diz assim: ó, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, né, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Né? Ele falando aqui amorosamente, como ele fala amorosamente. Né? Então, assim, a característica de uma pessoa, de um profeta de Deus, de um verdadeiro profeta, é essa. É uma característica de amor, uma pessoa simples, né? Que fala com simplicidade, né? Que é simples, que não tem arrogância, que não é uma pessoa arrogante, e que é uma pessoa amorosa, que ela não quer ir para lá para fazer julgamento, mas sim para buscar uma regeneração da pessoa. Então, já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício. Né? Profetiza objetivando a autopromoção, né? Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, né? O profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Então, característica do verdadeiro profeta. É uma pessoa que busca o bem, porque como eu estava falando antes, Deus, nós sabemos que vai ter um período de julgamento. Né, que todo mundo vai ser julgado e todo mundo vai ser pagar pelos seus erros. Mas, enquanto nós estamos aqui, o que Deus quer para cada um de nós, para cada pessoa, quem erra, que erra, é que a pessoa se converta e se volte para Ele. O objetivo é esse. Né? Glória a Deus. Né?
O segundo, pelo frutos conhecereis, né? Os conhecereis, né? Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Como reconhecer os falsos profetas? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, ou seja, né, o que a pessoa produz no seu dia a dia, na sua vida. Né? O que a pessoa fala, a vivência da pessoa. Né? O que é que ela traz dentro da sociedade. Né? Como é que é. Né? A pessoa fala, a pessoa é amorosa, a pessoa fala do amor de Deus, a pessoa fala de perdão, é a pessoa que vamos dizer, ela tem, ela preza pelo perdão, pelo perdoar, pela regeneração. Né? É claro, mano, porque hoje nós estamos uns dias que é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Porque fala sobre criminalidade, a gente sabe que sempre houve, né? Sempre teve criminalidade, sempre teve pessoas que fazem coisas erradas, né? Né? Mas assim, mano, quando a gente fala, se hoje você falar algo de misericórdia de alguém que cometeu um erro grave, as pessoas dizem logo que a pessoa está apoiando, né? Que a pessoa está apoiando ela. E na verdade não é isso. Né? Um exemplo que eu posso ver hoje, que eu posso dizer hoje sobre isso, sobre criminalidade, a gente vê que acontecendo tantas coisas horríveis aí, de pessoas do mundo do crime, que acabam morrendo. E assim, tem muita gente que diz que foi uma limpeza que fez. Diz era para ter levado mais uns tantos. E eu não falo desse jeito, eu não falo desse jeito. Aí se eu digo, eu sinto pelas mortes, pelas pessoas morrendo, mesmo que seja o pior. Agora a pessoa vai dizer assim, tu está apoiando. Não, não estou apoiando, não. Então quer dizer que vamos dizer, como aconteceu agora aí. Quer dizer que os policiais estão errados? Não. Eles estavam fazendo a função deles. Né? Mas eu sinto pela, mas a gente sente, mano, porque é perca. São pessoas, a gente sabe que sempre for olhar, a gente vai olhar assim, é difícil pensar que uma pessoa dessa se regenera. É, muito difícil, mas tem muitos que se regeneram. Mano. Quantos testemunhos não tem? Né? Agora é claro que a pessoa procurou. Né? É claro que ela procurou, eu não vou dizer que. Dizer assim, você sente mais, esse é um caso que aconteceu agora no Rio, aí você sente mais pelo. A gente se sente mais comovido pela família do policial, é claro, né? Que é a pessoa que estava lutando. Mas também, os outros também foram perca, independentemente de ser criminoso ou não. Foi perca né, de alma perdida, como eu estou dizendo. Talvez, como dizer, a sociedade em si, talvez tenha ganhado, né? Pode, de certa forma, né? Como diz com a limpeza. Mas foi perca de alma. Não é isso? Então, assim, aí quando a gente fala sobre isso aqui, quando a gente fala de amor, é nesse sentido aí, né? De você. Não é dizer que você é conivente com o erro, não. Mas que a pessoa tem vontade de ver a regeneração, né? Né? Não tem vontade, né? Muito bom quando você vê uma pessoa que vivia no erro e se regenera. Né? Então, assim, e o propósito de Deus, da pregação do Evangelho, da propagação do Evangelho é justamente isso, a regeneração. Se não fosse isso, não teria sentido nenhum, né, pregar, não é isso? Se não fosse por isso. Então, assim, Jesus disse que reconheceríamos pelos frutos. Mateus 7, 15 e 20. Depois o resultado do fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Né? O seu sentimento. Você não pode, um homem de Deus, ele não pode se alegrar, vamos dizer, em perca de alma. Ele não pode de maneira alguma, eu não vejo dessa forma. Né? Agora, logo você reconhecerá de onde procede a árvore, né? O profeta. Né? Então, lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Né? Pelos frutos que eles produzem. Então, assim, a gente está falando aqui de vivência, do que a pessoa é, do que exala da pessoa. Né?
do que exala da pessoa. Então, e principalmente do compromisso que a pessoa tem com a palavra, né? Com a palavra de Deus. O compromisso em tudo, no geral, né? Então, o terceiro aqui, para a gente dar continuidade, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Né? Tido como verdadeiro. Aí por isso que a gente fala, vem aquela questão do que fala da análise, né? De si, né? Do discernimento, né? Buscar discernir a pessoa, né? É, buscar o discernimento da parte de Deus, né? Para saber o verdadeiro, porque como diz aqui, o falso, ele não vai chegar falando, né, mostrando, ele fala com eloquência, ele tem capacidade de convencimento, né, de convencer. Né? Então, na obra, assim diz o Senhor. Né, que dá CPAD aqui comigo. John Bevere diz que os falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus em nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos, e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu espírito. Né? Não é desempenhado pelo seu espírito. É aquela questão de você, como diz, fazer pelo ego, fazer em benefício de si próprio. Né? Fazer em benefício de si próprio. Então, assim, aí vem aquela questão do zelo, né? Da pessoa ter o zelo pelo que faz, a pessoa demonstrar, né? Principalmente para ele mesmo, principalmente para a pessoa mesmo. Né? No seu caráter, no seu dia a dia. E ele levar aquilo ali, a vida dele, para o altar, ali para onde ele for, para onde ele vai pregar, para onde ele. Né? Então, é nesse sentido aí. Não tenha medo. Na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Né? Não se deixe conduzir por eles. Então, assim, quando a gente falar aqui de algo dessa. A gente está falando aqui da palavra de Deus, estamos falando aqui de profetas, estamos falando de pessoas que têm uma responsabilidade. E assim, e quando a gente vai mostrar algo de nós, qualquer pessoa que vai vender qualquer coisa, ou passar qualquer coisa, ela tem que mostrar tudo de acordo com o que ela está passando ali. Não é isso? Tudo de acordo com o que ela está passando ali. E da mesma forma a gente vê aqui, falando aqui do evangelho, falando aqui de profeta. Né? Se não podemos ser levado por qualquer vento. Né? Por qualquer vento. Tem muitas pessoas enganadoras que falam em nome de Jesus, mas que na verdade, né, não tem nada do Espírito Santo nele. Então, acautelemos-nos, glória a Jesus. Eu quero passar aqui o trabalho para o nosso presbítero. A hora já se passou aqui, eu nem percebi. Glória a Deus, irmão Marcos. Ele vai fazer a conclusão em nome de Jesus. Glória a Deus. Saudar a classe com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos é dada a oportunidade para o nosso superintendente
para que possamos fazer a conclusão da lição de hoje. Glórias a Deus. Acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Em Efésios, capítulo 2, versículo 20, uma referência bíblica. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Glória a Deus. Muito importante, irmãos, a lição em que aprendemos hoje, nós vimos aqui muito bem aplicada por os nossos superintendentes, nosso irmão José, superintendente, nosso presbítero Beroaldo, que nos trouxe o ensino. E nós saímos edificados nesta noite com o ensino da palavra. Glória a Deus. E a gente vê que há uma diferença entre o profeta do Antigo Testamento e do Novo. Mesmo que ele eram homens igual a nós, homens de carne, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito a todo o que se passa debaixo da terra. Porém, eram homens que tinham chamado da parte de Deus. Se você for ver, o profeta no Antigo Testamento, ele era aquele que Deus chamava com uma missão específica. Se a gente for olhar, irmãos, quando um profeta, ele, falando do Antigo Testamento, quando ele vinha caminhando, que ele ia entrando em uma cidade, o povo tudinho ficava atemorizado. Ali vem um profeta. E eu lembro quando Jonas, ele entrou naquela cidade, né? Quando ele entrou para pregar ali o arrependimento, que o povo se arrependesse. E eram povos maus, homens sanguinários, homens cruéis. Mas quando ele pregou a palavra de Deus, toda aquela cidade se arrependeu. Porque creram na mensagem do profeta. A gente vê em vários acontecimentos no Antigo Testamento, falando dos profetas, homens de Deus. E no Novo Testamento, a gente vê exemplos, como já foi citado aqui, Ágabo, Barnabé, Judas, que não foi o traidor, que foi o outro Judas, e muitos outros. Eram homens chamados por Deus para estar ali a serviço do Senhor, trazendo a mensagem de edificação, de consolação, para que a igreja se mantesse firme, irmãos, porque ali foram os primeiros apóstolos, profetas do Novo Testamento, que se formou ali uma base muito sólida da igreja no Novo Testamento, a qual permanece até os dias de hoje. E hoje, nos dias atuais em que vivemos, é preciso sim ter profetas na igreja, homens chamados por Deus com esse ministério para que a igreja permaneça viva, acesa, confiante e esperando a vinda de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Gostaria de avisar a igreja que amanhã teremos o culto com o nosso pastor José Fernandes. Vai estar conosco aqui amanhã. E os irmãos que puderem, esteja aqui conosco. Só não vai participar aqueles que estão com resfriado ou tiveram contato com pessoas que está suspeita de ter o Covid, não vai poder estar conosco. Mas quem tiver com saúde, venha dar glória a Deus junto conosco. Amanhã estarei apresentando aí na igreja. E a igreja também vai estar conhecendo o nosso pastor. E assim vamos prosseguindo, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vou adorar, irmão. Iremos, irmãos, convido a igreja de pé, conforme nos autoriza o nosso superintendente. Nós vamos orar, encerrando o trabalho. Amém? Nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos, Pai, te louvar, te bendizer, te exaltar, porque tu és um Deus grande, um Deus vivo, que tem o controle de tudo, Senhor, em tuas mãos. Meu Pai, ajuda os teus servos que aqui estão, seus familiares, Senhor, que estão nos seus lares. Completa a obra, Pai, que o Senhor tem a fazer na vida de cada um. Contempla, Pai, os internautas, Senhor. Ajuda a saúde, Senhor. Pai, salva os familiares daqueles que ainda não são salvos, meu Deus. Meu Pai, permanece conosco, Senhor. Nos conduz a nossos lares em paz. Nos dá a noite de sono em paz, com saúde. E permanece conosco em tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.